como estudo para concurso, informática, Windows 7 para o IBGE. Primeiro, né, ler todas as bases dos conceitos e modos de utilização do sistema de operacionais do Windows 7. O Windows 7 é um sistema operacional produzido pela Microsoft. Um sistema operacional é um conjunto de programas que fornecem uma interface para o usuário e se comunicam com o hardware da máquina, evitando que os programas construídos dentro do sistema operacional tenham de realizar essa tarefa. Isso é um sistema operacional. Agora vamos ler todas as informações que tem aqui. Tem mais de 63 informações. E quando depois termina com as perguntas, depois lê tudo o conteúdo. Características, se pergunte o que são e o que para que servem, quando se usa e que tipo de perguntas de concurso seriam disso. Características do Windows, menu iniciar, barra de tarefas, controle de janelas. Personalizar a barra de tarefas, área de trabalho, lixeira, gerenciamento de janelas, partes de uma janela, caixas de diálogo, usando menus, botões e barras de caixas, usando menus, usando barras de rolagem, usando botões de comando, usando botões de opção, usando caixas de seleção, caixas de texto, listas suspensas, caixa de listagem, usando guias, teclas de atalho do sistema operacional. Daí tem as teclas de atalho de facilidade de acesso e as teclas de gerais, tipo o F1 que pede ajuda. Atalhos, depois tem mais atalhos, quer dizer, como criar, não de atalho de teclado, é atalho de criar o atalho, sabe? O trequinho com a setinha, o botão, o trequinho de clicar. Vai criar um atalho, para escolher um atalho, pesquisa, usar a caixa de pesquisa do menu iniciar, usar a caixa de pesquisa em uma pasta ou biblioteca, expandir uma pesquisa além de uma biblioteca ou pasta específica, gerenciamento de impressão, escolhendo opções de impressão, gerenciamento de documentos esperando a impressão, solucionando problemas de impressão, instalando e movendo dos programas, instalando programas, para instalar um programa de um CD ou DVD, para instalar um programa da internet, no navegador da web, clique no link do programa, siga um destes procedimentos, para instalar um programa de rede, desinstalar ou alterar um programa, para desinstalar ou alterar o programa, para a configuração do painel de controle, configuração dos dispositivos, informações, para fazer com que o Windows faça o download de drives e ícones recomendáveis automaticamente, para ativar a configuração Windows Update, para instalar drives e outras atualizações disponíveis no Windows Update, se o Windows não localizar um driver para o dispositivo, se o Windows não conseguir localizar as informações sobre o dispositivo device storage, sobre os aplicativos do sistema operacional, a produtividade, comunicações, entretenimento e segurança, WordPad, guia de introdução ao Paint, as partes do Paint, o trabalho com ferramentas, desenhar uma linha sinuosa, desenhar uma forma, adicionar um texto, apagar parte da imagem, salvando uma imagem, ferramentas de acessibilidade, central de facilidade de acesso, tecnologias assistenciais, fala, lupa e teclado virtual. E agora as perguntinhas. Essas não foram respondidas, então eu posso fazer um gabarito. Primeira questão. Sistema operacional 7 é composto de várias teclas e funções, onde sua combinação de teclado padrão ABNT pode executar ações no computador sem a utilização do mouse, seguindo o pensamento. Ao combinarmos a tecla Shift e Delete, após ser selecionado um arquivo, esta combinação terá o conteúdo. Ou seja, eu tenho que saber o que significa Shift Delete. Shift Delete é muito fácil. Ela é a exclusão definitiva, ao invés de ir para a lixeira, né? A exclusão permanente de arquivo selecionado após a confirmação. E era logo a opção A. Não vou ler os restos. Depois fala... Quer dizer, na verdade, se eu tentar ler os restos, provavelmente vou achar alguma outra tipo de... algumas coisas que tem outros tipos de atalhos, né? Deixa eu ler só um. Uma obtenção de arquivo selecionado para a lixeira. Isso aí é só o delete.
É um atalho também, né? Complete corretamente. Próxima questão. Complete corretamente as lacunas. Windows 7 para desinstalar um programa. Para desinstalar um programa. Abra-o. Ele fala uma coisa que usa para desinstalar programas, né? Normalmente usa o painel de controle. Depois tira o instalar e remover aqui de aplicativos. Daí ele fala clique em e depois em Ou seja, ele cria uma ordem de trecos. Programa que será desinstalado, clique em desinstalar lateral. Daí a opção é para instalar um programa, abra o programa Microsoft Office. Isso não faz muito sentido. Depois a segunda opção tem o painel de controle. Depois programas e programas e recursos. E eu acho que é esse aqui mesmo. O B. Próxima questão. Com relação ao sistema operacional Windows 7 na alternativa correta. Agora vamos achar corretas. Windows 7, sua configuração padrão. O gerenciador de tarefas tem como função explorar os arquivos armazenados. Daí esse aqui está errado porque ele está falando de um programa e está colocando uma coisa do programa de outro. Ou seja, o painel de controle aqui, gerenciador de tarefas, quer dizer, ele não é isso aqui. Esse aqui é o explorador de arquivos, não é o gerenciador de tarefas. Segundo, os arquivos são movidos para a lixeira quando são apagados, pressionando simultaneamente as teclas Shift e Delete. Daí essa aqui está errada por causa da que está usando o atalho que falou na última questão. No 7, sua correção, o usuário pode acionar o menu iniciar pressionando simultaneamente a tecla Shift e ESC. Esse é um problema, eu não sei o que faz um Shift e ESC não. Mas provavelmente estava errado. O próximo é os ícones de atalho ficam salvos na área de transferência e podem ser criados para facilitar o acesso a um item como um arquivo. Volta. Ícones de atalho ficam salvos na área de transferência e podem ser criados para facilitar o acesso de um item como um arquivo ou pasta ou um programa. E isso aqui está certo, simples, básico e básico. Próximo, ao arrastar um arquivo utilizando o botão direito do mouse da pasta documentos para a pasta área de trabalho, é exibido um menu de opções para quem escolhe o que deseja. Não é isso que acontece não. Daí assumindo que era D. E a última questão. Computador Windows 7 instalado possui uma pasta que possui 9 subpastas, de acordo com a estrutura apresentada a seguir. Ele coloca uma imagem. Favoritos, 1, 2, 3. Biblioteca, 1, 2, 3, 4. Estranho, né? Porque essa imagem com certeza não tem nada a ver com o que a pergunta está fazendo. Daí ele fala, deseja pegar ao mesmo tempo a pasta 3, pasta 5 e pasta 7. Ah não, achei aqui. Tá falando aqui do lado. Na pasta temp tem 9 pastas escrita pasta 1 até 9. Ok. Daí ele fala, deixa você pegar ao mesmo tempo as pastas 3, 5, 7 e 8. Ou seja, ele quer que faça uma seleção entre ícones sem selecionar os outros. E se lembra, os métodos de selecionar os trecos é usar o botão do mouse num canto e não se ler de um não com ícone e arrastar ele até o final. Isso vai criar uma área de seleção e todos os itens dentro dela vão ser selecionados. Só que não dá para fazer isso nesse caso aqui, por causa que ele quer selecionar vários itens diferenciados. E existe uma tecla para isso. A alternativa que apresenta corretamente a tecla que será utilizada para selecionar individualmente as pastas que serão excluídas, que é o Ctrl. Se você clica o Ctrl, você pode selecionar trecos sem precisar selecionar tudo ao mesmo tempo. E outra coisa é o Shift. Se você usar o Shift, você pode usar o se você selecionar várias coisas. Só um extra. Se você segura alguma coisa, uma quantidade de arquivos ao mesmo tempo e clica Ctrl, ele copia todas as coisas que você está mexendo. Se você clica Alt e arrasta alguma coisa, eu acho que ele faz um atalho. Deixa eu tentar soprar.
confirmar aqui no computer. Criar link em área de trabalho. Quando eu clico, eu seguro Ctrl e mexo um treco com o mouse, ele aparece copiar arquivo para. Se eu clico o Alt, ele aparece criar link em área de trabalho. E aparece atalho mesmo, apareceu finalmente. Tipo, tô tentando fazer o atalho aparecer, mas não aparecia. Agora eu vou tentar um Shift. Tô segurando Shift e mexo o teco. E aparece um mover. E agora usando o botão direito, apareceu mover para cá, copiar aqui, criar atalhos aqui. Ou seja, esse aqui é meio estranho porque parece que tem duas questões certas. Aquela lá do... não sei explicar. Agora vamos ver os gabaritos. Os gabaritos é A, B, E, B. A, B, E, B, A, B, E, B. Olha aí. A, acertamos. A exclusão. B, painel de controle, programas e recursos. A, B. E olha aqui, a gente errou essa aqui. Era aquela coisa de usar o botão direito. A, B, E B. Não era D, era em sua força padrão. Os ícones de atalho ficam salvos na área de transferência e podem ser criados para citar acesso a um item com uma pasta ou um programa. E agora que eu entendi. Agora que eu li de novo eu entendi porque tá errado. Não, e é tipo um erro muito óbvio. Tá escrito área de transferência aqui, meu, nada a ver. A área de transferência até copia textos e coisas. Também copia arquivos, mas nada a ver com o contexto do que estava falando. As atalhos não ficam na área de transferência. Daí só se eu tivesse percebido isso, eu teria conseguido cancelar essa questão. E bom, só ia sobrar essa aí do botão direito que eu estava em dúvida. Depois tem o Ctrl. E assim termina as questões. Criou dúvidas sobre conteúdos de Windows? Vamos fazer só um vídeo. Deixa eu ver até que parte eu faço. Características, Bastrack. Eu só vou ler 2 páginas. Que ler 2 páginas? Bom, características. Interface amigável, intuitiva, utilizando recursos gráficos. Multitarefa, permite a utilização de mais de um programa por vez. Multiusuário, permite a criação de múltiplas contas e perfis de usuário. Sistema aberto para programação. Plug-in de Play, reconhece automaticamente periféricos e dispositivos conectados pelo computador. Menu iniciar. O menu iniciar é o portão de entrada para os programas e pastas de configurações do computador. Ele se chama de menu, pois oferece uma lista de opções, exatamente como o menu de um restaurante. E como a palavra iniciar já diz, o local onde você iniciará e abrirá os itens. Tem aquele botão do Windows. Use o menu iniciar para fazer as seguintes atividades comuns: iniciar programas, abrir pastas usadas com frequência, pesquisar arquivos e pastas de programas, ajustar configurações do computador, obter ajuda com o sistema operacional do Windows e desligar o computador. Fazer logout no Windows ou alternar para outra conta de usuário. Barra de tarefas. A barra de tarefas é aquela na barra longa e horizontal na parte inferior da tela, diferentemente da área de trabalho, que pode ficar obscurecida devido a várias janelas abertas. A barra de tarefas está quase sempre visível e ela possui 3 seções principais. O botão inicial, que abre o menu iniciar. A seção intermediária, que mostra quais programas e arquivos estão em aberto e permite que você alterne rapidamente entre eles.
e a área de notificação, que inclui um relógio e ícones por pequenas imagens, que comunicam o status de determinados programas e das configurações do computador. Como é provável que você use a seção intermediária da barra de tarefas, com mais frequência vamos abordá-la primeiro. Controle de janelas. Se você abrir mais de um programa ou um arquivo ao mesmo tempo, as janelas rapidamente começarão a se acumular na área de trabalho. Como as janelas costumam encobrir uma das outras ou ocupar a tela inteira, às vezes fica difícil ver o que está por baixo ou lembrar do que não foi aberto. E é aí que a barra de tarefas entra em ação. Sempre que você abrir um programa, uma pasta, um arquivo, o Windows cria um botão de barra de tarefas correspondente. E esse item, esse botão, exibe um ícone que representa o programa aberto. Na figura abaixo, dois programas estão cobertos, a calculadora e o campo minado. Cada um tem o seu próprio botão e ícone na barra de tarefas. Na verdade, não tem uma imagem aqui. Estranho. Continuando, personalizando a barra de tarefas. Existem muitas formas de personalizar a barra de tarefas de acordo com as suas preferências. Por exemplo, você pode mover a barra de tarefas inteira para a esquerda, para a direita ou para a borda superior da tela e também pode alargar a barra de tarefas fazer com que o Windows a oculte automaticamente e quando não existir o uso adicionar as barras de tarefas. As coisas que a gente faz, muita gente faz. Para se divertir. A lista de atalhos da barra de tarefas fornecem acesso rápido a tudo que você usa com mais frequência. Eu queria que falasse aqui como é que muda a barra de tarefas para outros campos. Eu não lembro. Para exibir a lista de atalhos de um documento, clique com o botão direito do mouse no botão do programa da barra de tarefas. Para abrir um item em uma lista de atalhos, abra a lista de atalhos no programa, clique no item. Para fixar uma pasta em uma lista de atalhos, abra a lista de atalhos no programa e aponte para o item e clique no ícone do pino e clique com incluir na lista. E para terminar, para desfixar um item, abra a lista de atalhos do programa e aponte para o item e clique no ícone do pino e clique em tirar dessa lista. Né? É o trequinho de usar o pinos, as imagens de pinos para fixar. Tchauzinho! Tem mais coisas ainda do Windows. Tem muitas coisas, 60 coisas, todas as coisas que eu falei.